Tudo sob controle? Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Vamos abrir a Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. E nós vamos ler hoje o verso 17 até o 21. Gálatas, capítulo 2, versos 17 a 21. Vamos ler e entender. Tem que ler e entender. Na semana passada nós falamos sobre o verso 16. Eu vou lê-lo novamente. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora a tônica. Porque eu, olha, leia e entenda, isso é muito significativo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Vou ler de novo. Não pode ser verdade isso aqui. Vamos ler de novo, olha lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha lá agora. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então vamos àquela perguntinha de sempre. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, né? E para respondermos isso, você marca aí Gálatas, nós vamos voltar. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 10, para responder a pergunta, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Então, Romanos, capítulo 10, a tônica é o verso 4, mas vamos ler desde o verso 1. Preste muita atenção nisso. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles quem? Paulo está dizendo a respeito dos judeus que não acreditavam em Jesus Cristo e viviam debaixo da lei. Eram os irmãos dele. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei, olha lá, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está explicando aqui? Que os judeus, irmãos dele, irmãos de sangue, mesma raça, eles tinham zelo, mas o zelo que eles tinham por Deus não era com entendimento. Por quê? Porque a lei já havia passado, o sistema religioso judaico já havia acabado, eles não entendiam isso. Então eles estavam tendo um zelo sobre a lei, mas sem entendimento de que na cruz tudo aquilo já havia acabado na morte de Jesus Cristo. Então Paulo explica, olha o verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha lá, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeita à justiça que vem de Deus. Ao invés de eles se sujeitarem à justiça que vem da cruz, não, eles punham na frente da justiça da cruz a sua própria justiça, as suas obras, a sua justiça própria, os seus jejuns, tudo que eles faziam
Entende? Eles apresentavam diante de Deus a justiça própria deles e desconsideravam e anulavam a justiça que vinha da cruz. Eles substituíram. E aí Paulo, para encerrar, ele fala isso. Porque o fim da lei é o quê? Jesus Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque Paulo escreveu carta dele aos Gálatas. Os Gálatas receberam a pregação de Paulo. Paulo foi o fundador da igreja. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus para ele. Trabalhou na mente deles, eles se converteram, aprenderam o evangelho da graça de Deus. Depois Paulo se ausentou e chegou o pessoal da lei. Não esqueça isso. O pessoal que ainda não havia entendido que a lei acabou na cruz. Não havia entendido que as obras da lei acabaram na cruz. O pessoal que acreditava em Jesus Cristo, mas não entendiam o que foi feito na cruz. Eles acreditavam em Jesus Cristo, mas viviam debaixo da lei, debaixo do judaísmo. Essa gente se introduziu na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, só isso que Paulo pregou, que tudo é pela graça, não é bem assim. Você tem que voltar para a lei, para o judaísmo, se circuncidar, guardar a lei, guardar sábado, guardar as festas, guardar as dietas, praticar tudo que a lei ordena e foi ordenada por meio de Moisés. Aí você soma a velha aliança com o que Cristo fez na cruz, aí a soma dos dois, eles acrescentando a lei na graça de Deus. A soma dos dois vai redundar em salvação. Se vocês só ficarem com esta graça e não voltarem para a lei, não tem salvação. Então o que Paulo fala em Gálatas 10, aliás, Romanos 10:4, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento. Vocês não precisam mais ouvir isso aqui na igreja. Eu falo mais para o pessoal da internet. O fim de toda aquela religiosidade judaica, os sacerdotes, os templos, as guerras, as dietas, as festas, os sacerdotes, os sacrifícios, sangue de animais, tudo aquilo que você vê no Velho Testamento, tudo isso acabou na cruz. Os jejuns, os votos, a visão de Deus, o Deus que desceu no monte, saía relâmpago, fumaça, fogo, essa visão de um Deus pentecostal. Na nova aliança, Deus não aparece mais no fogo, no relâmpago, na fumaça, nos raios. Deus aparece em forma de homem na pessoa de Jesus Cristo. Ele não desce mais em monte para dar a lei. Ele vem anunciar o início de todas as coisas, em cumprir a lei e anunciar o evangelho da graça de Deus. A velha aliança, o Velho Testamento acabou na cruz quando Cristo disse está consumado. Então os Gálatas, ao invés de ficar com o ensino de Paulo, eles voltaram as costas para a graça de Deus e tentaram viver debaixo da lei para alcançar o que foi dado gratuitamente. Qual é a mentalidade de quem está debaixo de lei? Você quer ver se uma pessoa está debaixo de lei? Pergunta para ela se ela é salva pela graça e se ela perde a salvação. Ela não entende isso. Para ela tem que jejuar, se esforçar, pagar preço, cumprir os rituais da igreja, ser dizimista. É isso que vai mantê-la salva. A salvação para ela é pelo esforço dela, é por justiça própria. É por quanto ela jejuou, por quanto ela fez voto, por quanto ela frequentou a igreja, por quanta coisa boa e bonita para agradar a Deus ela fez. E se ela deu mancada, ela perde a salvação. Na mente de quem está debaixo de lei, é isso. Então ele anda temeroso, ele está propício a perder a salvação a qualquer minuto. Porque se ele der uma mancadinha na justiça própria dele, ele acha que Deus vai rejeitá-lo. E qual é a condição debaixo da graça de Deus? Não existe obras que o homem possa fazer. A única obra que nos salva é o que Jesus Cristo fez. E nos deu gratuitamente, porque pela graça sois salvos. Não é vou ser, sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vocês. Não foi eu que produzi a fé. Vocês estão entendendo? Quem não entende isso, ele acha assim, que a pessoa ela que aceita Jesus. Não é Deus que recebeu ela.
Ela que tem que aceitar Jesus. Por isso que eles falam, quem quer aceitar Jesus, dá uma chance para Jesus te salvar. Vem aqui na frente, vem aqui. Tudo isso é besteira. Não somos nós que aceitamos Jesus. Ele pôs a verdadeira fé no nosso coração e nos trouxe para si. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele acaba com a lei, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Entende isso? Nada que você possa fazer lhe dá condições de ser salvo. Você não tem poder, é impossível para o homem fazer alguma coisa para salvar-se a si mesmo. Você já chegou a essa conclusão? Se você chegou a essa conclusão, ai, que gozo, que regozijo, que paz, que eu descobri que sou incapaz de salvar-me a mim mesmo e creio totalmente naquilo que Cristo fez, na sua graça, e vivo debaixo do jugo leve e suave que vem pelo Evangelho da graça de Deus. Então, eles se desviaram do Evangelho da graça de Deus. Então, você vê uma igreja hoje, não leve a mal a repetição, uma igreja desviada do Evangelho da graça de Deus. Fala que é a igreja que crê em Jesus Cristo. Esses dias eu, correndo ali no YouTube, assisti uma bispa aí, que tem aí programa de televisão, e tudo que ela pregou foi Velho Testamento e pôs um peso na cabeça das pessoas. Não pregou nada do Evangelho. Aquilo não é uma pregação do Evangelho da graça de Deus. Aquilo é uma pregação debaixo do jugo da lei. E Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e promete um monte de coisa, desde que a pessoa faça o que ela quer que eles se submetam para elas fazerem. É condicional. Então a maior parte daquilo que se diz igreja evangélica, 7 passos para a vitória, vamos rodear a muralha, como vencer o inimigo, derrubar gigante, tudo conversa fiada da lei. A maior parte da igreja brasileira, a pregação deles é Velho Testamento, é judaísmo. Eles não passam pela cruz, eles não entendem o que já foi consumado, não entram nas cartas de Paulo. De novo, não quero nem saber. Eles não conhecem o que é o Evangelho da graça de Deus, apesar de estar aqui na Bíblia explícito. Toda a Bíblia tem as cartas de Paulo, mas é uma coisa que para a maior parte ainda está encoberta. E aí Paulo falou o que para os Gálatas? Vamos lá, Gálatas 1, né? Deixa eu voltar ali. Admira-me, verso 6, que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo ficou admirado. Olha, vocês tão depressa estão passando da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Então os pregadores do judaísmo são perturbadores. Por quê? Porque eles só trabalham na mentalidade da lei e oprimem as pessoas, põem as pessoas debaixo de um jugo tão pesado, que as pessoas não se sentem salvas, elas não creem que são salvas, elas estão sempre devendo. A visão que elas têm de Deus é um Deus rígido, apontando o dedo, cobrando, exigindo delas, apertando, ameaçando, encurralando o tempo todo. E elas se sentem devedoras e não têm convicção da salvação. São esses os perturbadores. Alguns que vos perturbam e querem fazer o quê com o Evangelho da graça de Deus? Perverter o Evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Então o que eu tenho que fazer? Sempre quando eu estiver ouvindo uma pregação, seja lá o que for, vier as pregações que vêm pôr jugo em cima de mim, que não é evangelho da graça de Deus, que vem me enclausurar debaixo da lei, que vem me levar para a mentalidade do Velho Testamento, eu não vou aceitar, não vou submeter o meu entendimento a isso e vou rejeitar. Vou brigar com as pessoas? Não, nada. O Evangelho da graça de Deus não é briga, não é na marra as coisas, é pelo Espírito. Mas eu não vou submeter a minha mente àquele tipo de ensino, não vou me sujeitar. Paulo falou, ainda que venha um anjo do céu brilhando e venha falar coisas que vai além do Evangelho da graça de Deus, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. E ele continua. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema.
E ele vai trabalhar esta carta toda mostrando para os Gálatas que eles caíram num erro, se desviaram do evangelho da graça de Deus, se submeteram ao judaísmo e à lei, e eles precisam abandonar tudo isso e retornar. E Paulo vai deixar claro o grande erro que eles cometeram, e vai deixar claro que tudo aquilo que eles se submeteram na lei acabou na cruz, e Cristo mudou tudo isso. E nós estamos trabalhando nesses 2 primeiros capítulos há bastante tempo. Aí chegamos no verso 17 em diante, onde nós lemos, vou ler de novo, do capítulo 2 de Gálatas: mas se procurando ser justificados em Cristo, olha lá, fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Aí Paulo responde, certo que não, porque se torna a edificar. Ele foi destruidor da igreja, perseguia os cristãos, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora, olha o que ele fala aqui, nós vamos trabalhar nisso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, eu estou ainda preso num corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha lá, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, é viver debaixo de lei, então segue-se que a morte de Cristo na cruz foi uma coisa vã. Então vamos trabalhar nisso. Estou crucificado com Cristo. Eu preciso entender estas coisas com clareza. Como assim? Verso 19, eu mediante a própria lei morri, eu morri para a lei. Então eu morri para a lei. Então quando uma pessoa morre aqui na nossa dimensão, ela morre para o nosso mundo, ela está lá no caixão. Uma coisa que o pastor faz muito é velório, vai lá fazer uma pregação, geralmente alguém morreu. Eu já andei muito e ando muito em cemitérios. Quando você menos espera, toca o telefone, pastor, morreu. Fala, é boa chance para falar de Jesus Cristo, da vida eterna. Vou lá, né? E chego lá, sinto aquele cheiro. Então eu passo por tudo isso. Fico do lado do defuntão. Que a primeira coisa que eu falo para eles, eu falo assim, olha, vem aqui, fica tudo em volta aqui. Eles ficam tudo assim olhando. Eu falo assim, olha, hoje nós estamos do lado do fulano de tal. Mas amanhã, outros estarão ali e você vai estar aqui, ó. Porque você vai morrer. Eu começo assim a pregação de funeral. Você sabe que você vai morrer? Quando tem alguém morto como esse aqui, parece que nós não vamos morrer, né? Mas um dia nós estaremos aqui. E outros estarão em volta e você vai estar ali. E daí? Aí eu vou começar a explicar sobre a vida eterna. Então, mas se você vai lá, eu vejo isso direto. Chega lá, o morto está lá, deram um tratinho nele, né? Estou lá com algodãozinho. Mas ele morreu para a nossa dimensão, ele não tem mais nada a ver com a nossa dimensão, a carne dele já está cheirando mal. Você pode chegar lá, dar uns tapas nele, ele não tem reação. A mulher dele pode chegar a chorar, dar um beijo, se ele chorar, não, ele morreu, ele vai desaparecer. Uma pessoa que morreu para a nossa dimensão, ele vai voltar ao pó e acabou. O que é morrer para a lei? Quer dizer que Cristo nos matou, nós somos libertos da dimensão da lei, acabou, nós morremos para todo o judaísmo, todo o sistema religioso, morremos para tudo isso, estamos numa outra dimensão, estamos no Evangelho. E não foi eu que fiz isso, foi Cristo que me levou para a cruz e liquidou a lei para mim na morte dele. Então, como alguém que está morto no caixão vai sair de lá e vai começar a conversar com todo mundo, só se ressuscitar, porque a maior parte não vai ressuscitar e vai pro pó mesmo. Porque ele foi para uma outra dimensão. Assim, quando Cristo elimina a lei na cruz, ele nos inclui na morte de Jesus, nós vamos ver o texto, e nós saímos da dimensão religiosa para uma outra dimensão chamada Evangelho. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino eu tenho a redenção, libertação total e a remissão dos pecados.
Então vamos trabalhar nesse pensamento para ficar claro que eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 6. Vamos ler uma coisa aqui interessantíssima. Verso 1, Romanos 6, 1. Olha como ele começa, que tem tudo a ver sobre o que estamos falando. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha lá. De modo nenhum, ele responde. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele o quê? Morremos. Não pode ser. Vou ler de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui está o verdadeiro batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Presta atenção, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora eu preciso saber isso. Sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. O que Paulo está explicando aqui? Como nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Ou a gente ignora que nós fomos sepultados na morte. Então, o que isso quer dizer? E sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Temos que fazer um paralelo com Adão. Quando Adão foi criado, Adão e Eva, e eles pecaram, eles se tornaram pecadores. Foram destruídos, se tornaram mortos nos pecados, defeituosos, e tiveram filhos e filhas. E eles transmitiram esse estado de pecado, de destruição, de depravação para todos os filhos deles. Todos nasceram estragados. Todos nasceram corrompidos, injustos e mortos nos delitos e pecados. E depois de muitos séculos, eu vim nascer também e você veio nascer também. Você teve a chance de estar diante do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e escolher não vou comer? Não, você não teve essa oportunidade. Eles tiveram, mas nós não. E nós nascemos milhares de anos depois, culpados por uma coisa que você não cometeu. Não foi eu que comi do fruto, foram eles. E eles passaram esse mal para mim. E eu nasci condenado por causa deles. Eu não tive a chance que eles tiveram. Nós viemos condenados por aquilo que eles fizeram. Você está entendendo? Não foi eu que estava lá no jardim, eram eles. Mas a maldição do pecado deles passou para mim. E eu nasci aqui dentro de uma injustiça, porque eu não escolhi ser assim. Você escolheu ser pecador? Mas porque eles erraram, o erro deles trouxe essa destruição para mim. Eu estava incluído naquele casal, eu saí das entranhas deles. Ainda que milhares de anos depois, eu saí de lá. Agora, o que Deus vai fazer com Jesus Cristo? Jesus Cristo vem, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o homem perfeito, é o homem Deus, Deus homem, e Ele vai para a cruz. O que Deus fez? Deus me pegou, presta atenção, eu vim de Adão, e nasci condenado, recebi o mal que ele fez, e não tive a oportunidade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele teve. Nasci condenado por aquilo que ele fez. Estava incluído nele. Então o que Deus fez? Deus leva Jesus na cruz e leva todos nós, nos inclui na morte de Cristo na cruz. Vocês estão entendendo ou não? Ele nos incluiu, então Jesus não está sozinho ali. Né? Você vai ver um filme, ele está ali sozinho. Então ali na cruz, Deus pegou cada um de nós, incluiu. Quando Jesus está ali, nós estamos nele. Quando Adão pecou, nós estávamos nele, recebemos o mal dele.
Deus agora vai destruir a velha criação antes da cruz. Onde a velha criação que veio até a cruz e foi válida até a cruz vai ser destruída. Quando Cristo vai para a cruz, ele vai pegar esta velha criação, vai cravar ali no sacrifício de Jesus Cristo. E ali, quando Cristo morre, eu fui incluído na morte dele. Quando Adão pecou, fui incluído na transgressão dele. Quando Cristo morreu, fui incluído na morte dele. Tudo que eu herdei de Adão acabou na cruz. Toda maldição, toda escravidão, meus irmãos. Será que vocês entendem o que eu estou dizendo? Está entendendo? Todas as maldições, as penalidades, a culpa de Adão, tudo aquilo, Deus deu um jeito para mim, levou tudo aquilo e me cravou na cruz com Jesus Cristo. E me matou ali juntamente com Cristo. Fui incluído na morte dele. Por que Paulo diz assim? Mediante a própria lei eu morri para a lei. E nessa morte nós morremos para a primeira criação. Morremos junto com Cristo, fomos incluídos na morte dele para a lei, para tudo aquilo. Aquilo acabou definitivamente. Quando é que vamos crer e entender essas coisas? Só por revelação, né? Então eu fico bem calmo, porque só o Espírito pode chegar em você, abrir teu entendimento e fazer assim. Plim. Entendi, só pelo Espírito, né? Não adianta eu gritar aqui, estrebuchar. Então, vamos ler de novo o capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então, nós morremos para a velha criação, entende isso? A velha criação, ela vem até a cruz. Cristo liquida com ela, liquida com lei, com religião. Depois que ele ressuscita, vem a nova criação, os filhos da ressurreição. Então nós morremos para o pecado, nós morremos para as cobranças da lei, para as maldições da lei, morremos para tudo. Estamos morto, não está em outra dimensão, não tem mais nada a ver com a primeira criação. Então Deus só trata com aquilo que vem depois da cruz, aquilo está vivo. Tudo que é antes da cruz, Deus encerrou na cruz, e a cruz liquidou com o velho mundo, com o velho sistema. É o fim da lei, é o fim de tudo aquilo. Como viveremos no pecado? Verso 2, nós o que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Até aí. Então aqui está o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo não é levar a pessoa a jogar uma aguinha na cabeça, mergulhar ela na água, para ela ser salva. O verdadeiro batismo é isso aqui, ó. Nós fomos sepultados na morte, nós somos incluídos em Jesus Cristo. Quando ele foi sepultado, nós todos fomos sepultados com ele na morte de Jesus Cristo. Então, o velho homem morreu e foi sepultado. Cristo não morreu e foi sepultado, nós junto com ele. Agora, a morte não teve poder sobre ele. Ele, no terceiro dia, voltou, pegou o mesmo corpo e ressuscitou, quebrou o poder da morte, destruiu a morte. E nós fomos incluídos na ressurreição dele. Por isso que Paulo fala, aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o verdadeiro batismo é isso aqui. Deus que nos batizou, não é um pastor que me batizou. Não. O próprio Deus me sepultou na morte de Jesus Cristo. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando você entende o Evangelho, sabe o que é ser salvo, você começa a andar em novidade de vida, né? Você compreendeu, saiu da religiosidade, aconteceu, está entendendo o Evangelho da graça de Deus, dentro de você, você está andando em novidade de vida, está no Evangelho. Nossa, eu fui liberto. Nossa, sair da religião, uma coisa que só você sabe. Quem está ao teu redor pode olhar para você e falar, esse cara aí está desviado, ele não está jejuando.
Não está vigiando. Você aqui dentro está em novidade de vida na maior alegria, liberdade. É gostoso ser crente. Aquele lá está subindo no monte, pagando preço, condenando todo mundo. Cuidado, vigia, persevera até o fim, está se matando. Aí ele olha para você, você está num outro nível. Nem parece crente para ele. Você está na liberdade, em novidade de vida. Estou livre, estou em paz, estou seguro. Estou salvo, não perco a salvação. Estou na mão de Deus, estou abençoado. Estou vivendo uma novidade de vida. Só quem vive é quem entende essa linguagem. Quem não foi liberto da lei não sabe nada do que nós estamos falando. É capaz de estar ouvindo isso e falar, que coisa horrível, mudar aí para outro pregador de lei. Porque não entende. Então ele diz, olha lá, vamos ler de novo. Ou porventura ignorais que os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque andamos nós em novidade de vida, porque se fomos lá unidos com ele na semelhança da sua morte, nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, para finalizar, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que esse corpo onde nós vivemos aqui, para que o corpo do pecado seja destruído, ele vai voltar ao pó. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, nós morremos para a lei. Vamos explicar isso agora. Você está em Romanos 6? Vai para Romanos 7. Romanos 7. Verso 1. Romanos 7, verso 1. Tudo isso aqui é uma sequência de ensinamento que Paulo está dando em Romanos. Romanos 7, verso 1. Porventura ignorais, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Para aí um pouquinho. O que Paulo está explicando? Ele está usando como ilustração o casamento, a lei conjugal. Um casal se casa, eles estão ligados pela lei conjugal um com o outro. Mas a lei conjugal só é válida enquanto os dois estão vivos. Aí o marido vem morrer. Quando o marido morre, aquela lei conjugal que tinha entre marido e mulher não existe mais, porque uma das partes morreu, acabou a lei. Vocês estão entendendo ou não? O casal se casou, eles estão ligados por uma lei conjugal. Eles vão viver 25 anos juntos. Um está ligado pela lei conjugal com o outro. Quando um dos dois morre, essa lei não permanece, não é uma coisa eterna, é o fim, acabou. Não existe mais lei conjugal. Se a mulher arrumar um outro homem, ela está livre. Porque a lei que prendia ela ao primeiro marido acabou. Por quê? Porque ela fez alguma coisa errada? Não, o marido morreu, a lei acabou de existir. Como é que Paulo fala? Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Foi isso que Deus fez. Agora, olha como ele fala, como ele nos matou para a lei e acabou com a lei através da morte. Olha o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outros, não mais à lei, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que Paulo está explicando? Nós morremos para a lei mediante o sacrifício, a oferta, a morte do corpo de Cristo. Então eu tenho que entender que a carne de Jesus Cristo, por ele, meu Deus, eu expliquei isso 200 vezes, às vezes até cansaço de falar a mesma coisa, mas vamos lá. Quando Jesus nasceu, ele não tinha um pai humano. O pai dele era Deus. Ele não herdou nada de Adão. Se ele herdasse alguma coisa de Adão, ele nasceria pecador. Então, quando Jesus Cristo ele é concebido no ventre de Maria, uma semente de Deus que foi concebida no ventre de Maria, uma genética de Deus que é concebida no ventre de Maria.
Jesus Cristo tinha uma mãe humana, mas tinha um pai que é Deus sobrenatural. Entende? Então aquela semente que foi concebida no ventre de Maria é uma semente de Deus. Uma semente de Deus. Por isso que quando o anjo fala para Maria, olha, esse ente santo que há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. Então Deus, ele se fez carne. Ele não teve um pai humano, não nasceu, não recebeu herança de Adão. Ele nasce de uma concepção sobrenatural, extraterrestre. Entenda isso. No ventre de Maria. Então quando Jesus Cristo nasce, ele não herdou essa mesma carne que Adão tinha. A carne de Jesus Cristo era uma carne perfeita, não era esse corpo do pecado. A tua carne está cheia de tendências diabólicas. A carne de Jesus não tinha tendências diabólicas, era uma carne perfeita. Essas tentações, essas coisas todas que a tua carne produz, a carne dele era perfeita. E o sangue dele? Ele não herdou o sangue humano, pecador de Adão, é sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo era homem e ao mesmo tempo Deus. Homem e Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Ele se fez carne. O verbo, que é Deus, se fez carne. Deus se fez carne, assumiu um corpo humano perfeito, sangue de Deus, e passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Deus não tinha sangue, Deus era espírito. Mas ele passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele tinha um corpo perfeito, uma carne sem a lei do pecado e da morte, e um sangue puro. Por isso que ele pôde ser o sacrifício para cumprir a lei, porque ele era o sacrifício perfeito. Então Jesus era maravilhoso, era um homem Deus, Deus homem, perfeito, sem mancha. O que eles faziam lá na velha aliança? Tinha que escolher um cordeiro sem mancha, sem defeito, para ser aceito por Deus. Jesus, na nova aliança, é o cordeiro sem mancha, sem defeito, sangue puro, carne pura, homem, Deus, Deus, homem, para que ele pudesse cumprir a lei e nos matar, e pôr um fim em toda a velha aliança. Então o que esse verso fala? O 4, olha lá, vou ler de novo. Assim, meus irmãos, também vocês morreram relativamente à lei. O que Paulo diz em Gálatas 2? Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, morremos para a lei. Assim, meus irmãos, também vós morresses relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Por que ele fala por meio do corpo de Cristo? Porque foi o corpo dele que foi oferecido para pagar e quitar a nossa dívida como sacrifício perfeito. Então, quando aquele corpo é oferecido, sangue puro, um corpo perfeito, sem mancha, ele liquidou, se cumpriu a lei, foi o último sacrifício da lei, por ser sacrifício perfeito, ele acabou com a velha aliança definitivamente. Extinguiu, acabou. Então nós morremos para a lei mediante o corpo de Cristo. Está claro isso na sua mente? Está difícil de entender? Não. Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Olha lá, agora, porém, libertados da lei. Você foi libertado da lei? Fomos libertados da lei? Foi liberto da lei? Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Estamos mortos para todo aquele sistema religioso no qual nós estávamos sujeitos. De modo que nós servimos agora lá por dentro, em novidade de espírito, e não na caducidade da letra da lei. Você entende isso, queridos? Entende? Então, nós morremos para a lei. Como uma igreja que se diz cristã e crê em Jesus Cristo, que morreu para a lei, que teve um fim, tudo aquilo, ela de novo vai fazer que nem os Gálatas, voltar as costas para a graça de Deus, voltar para uma região de mortos e tentar agradar a Deus, se submetendo a uma coisa que o próprio Deus pôs fim, que o próprio Deus acabou, que o próprio Deus eliminou. É totalmente contrário ao Evangelho da graça de Deus. Vamos ver só mais uma coisinha. Vocês seguram ainda dá tempo. Então vamos lá agora em
Hebreus, capítulo de número 5. Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 5. Ou melhor, desculpe, é capítulo de número 10. Hebreus 10. Aqui você vai folhear muito a Bíblia. Muito mesmo. Hebreus 10, vamos ler a partir do verso 4. Vamos ler desde o verso 1, vai. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, então a lei era uma sombra que acabou na cruz. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de serem oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Agora vem. Porque é impossível, de acordo com a lei, com a velha aliança, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora presta atenção no corpo de Jesus Cristo. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus vai entrar no mundo e diz: sacrifício e oferta não quisestes. Ué, mas não foi o próprio Deus que estabeleceu sacrifício e oferta? Foi. Mas agora ele pôs um fim, não quer mais, vai eliminar tudo isso. Sacrifício e oferta não quisestes. Antes um corpo me formaste. Um corpo foi preparado para Jesus ser introduzido no mundo, e que está o pecado neste corpo. Não te deleitastes com os holocaustos. Então eu disse: aqui estou. No rolo está escrito a meu respeito para fazer a Deus tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, aqui Jesus falando: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. O que vai acontecer agora? Remove a primeira aliança, remove o primeiro pacto. O corpo dele, que foi formado no verso 5, vai ser oferecido. É o sacrifício perfeito, vai acabar a lei, é o fim de todo o judaísmo da velha aliança. Remove a primeira aliança, o primeiro pacto, para estabelecer o segundo pacto, a nova aliança. Vem. Nessa vontade, olha lá, que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Então aquele corpo que foi oferecido como sacrifício, quitou todas as dívidas, levou o pecado, pôs um fim na lei, nos matou e nós morremos para a lei. O que um morto no nosso nível pode fazer? Ele morreu, está no caixão, ele entrou numa outra dimensão. Nós que morremos para a lei, o que vamos fazer? Nós entramos numa outra dimensão, a dimensão do Evangelho. Não tem mais como se comunicar e querer voltar para uma coisa que acabou na cruz. Vocês entendem ou não? É o fim da lei, é Cristo. E Paulo está explicando, Gálatas, por que vocês voltaram para trás? Vocês voltaram para um nível de morte, de destruição, de religião, que Cristo havia libertado vocês. Vocês voltaram para trás. Estou admirado que em tão pouco tempo vocês caíram para uma situação que não tem nada mais a ver com aquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Se desligaram da graça e voltaram para a lei. Agora vamos lá. Gálatas capítulo 2, onde nós estamos. E vamos ler o verso 19, que é a tônica daquilo que temos pregado. Olha, eu tentei explicar isso aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Você é um crente verdadeiro, salvo. Você está morto para o Velho Testamento. Acabou a velha aliança. Acabou, nós morremos para tudo isso. Que ligação a igreja verdadeira tem com o judaísmo? Nenhuma. Tudo isso foi eliminado na cruz. Quando é que vamos acreditar? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou
e assim mesmo se entregou por mim. Para aí, como assim Cristo vive em mim? Eu falei isso quando a gente estava no louvor. Todas as religiões, o Deus deles é uma coisa fora, está num templo, numa serra, num morro, é um Deus fora. Para nós que somos igreja, Deus está dentro de cada um de nós. Cristo vive em nós, em cada um de nós. Paulo diz aos Coríntios: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vocês? Então, para quem é salvo, Cristo não é alguém fora, não é um Deus fora, é um Deus que habita no íntimo, no nosso espírito, habita dentro de nós. Nós somos igreja, somos o santuário de Deus. Cristo vive em nós. Mesmo que você está com o corpo, esse corpo do pecado defeituoso e falhe muito, no teu espírito existe um lugar sagrado. Cristo vive em você. Cristo vive em você. Cristo é a nova vida em você. Você acredita nisso? Você pode pensar assim: nossa, pastor, eu penso cada coisa errada, e eu também. Mas não é porque eu tenho esse defeito na minha carne que Cristo saiu de dentro de mim. Os santos dos santos, que era o Velho Testamento, onde Deus habitava no tabernáculo, no templo, os santos dos santos no Novo Testamento é o meu espírito, é o meu interior. Lá é o lugar sagrado onde Deus habita. O teu espírito é o lugar onde Deus habita. Cristo habita em você. E se eu creio nisso, essa é uma fé indestrutível. Aquele que acredita que Deus habita em si, mesmo cheio de fraquezas na carne, é indestrutível. Deus está dentro de mim. Eu não vou mais buscar. Alguém me ligou essa semana e falou: pastor, mas preciso buscar muito a Deus. Aí eu falei assim para ele: Cristo não está habitando dentro de você? Como é que você vai buscar? A tua visão de Deus é fora. Tua visão de Deus ainda é um Deus lá fora que você tem que ficar correndo atrás. Eu vou buscar. Nós já encontramos o Evangelho. Deus habita dentro de nós. Deus está dentro de mim, dentro de você, no nosso espírito. Cristo vive em nós. Então, se quer encontrar Deus, feche os olhos, comece a adorá-lo. Você vai ver que Ele está dentro de você. Esse é o segredo da nova aliança. O que Jesus Cristo disse? Aquele que me ama. Isso não havia acontecido ainda. Ele não havia ido para a cruz. Está lá em João. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos, no plural, viremos para Ele e faremos nele morada. Quando isso se cumpriu? Quando Cristo morreu e ressuscitou, estabeleceu a nova aliança, o Espírito vem e faz morada dentro de cada um de nós. Por isso, todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito habitando dentro dele. Cristo habita dentro dele. Cristo habita dentro de você. Sabe por que você veio aqui hoje? Tem uma força aí dentro que te moveu a vir. Não foi porque você, eu vou lá na igreja. Sabe por que você é atraído para o Evangelho da graça de Deus? Porque Ele está dentro de você e Ele te atrai. É um magnetismo e tem feito você entender essa verdade. Isso é um milagre. Não é você com a sua força que é um crente. Ele está dentro de você, vivendo, te sustentando, te atraindo, abrindo o teu entendimento. Ele vive dentro de cada um de nós. Eu creio nisso profundamente no meu espírito. Então Cristo vive em mim, né? Continuando a leitura, verso 20 do capítulo 2 de Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E agora, eu estou preso na carne. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Agora Paulo fala o grande contraste entre lei e a graça, entre as obras da lei e a graça. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se o quê? Que Cristo morreu em vão. Então, para mim ser justificado, eu tenho que guardar a lei. Se eu for justificado por obras, se essa justiça vem porque eu guardei a lei, então por que Cristo morreu? Cristo morreu em vão. Mas eu não fui justificado porque guardei a lei. Eu fui justificado porque Cristo quitou minha dívida na cruz, pagou pelos meus pecados, quitou tudo que eu devia, todos os meus pecados, por toda a minha existência aqui na terra. E Ele me justificou, me limpou. Hoje eu sou um justo diante de Deus, pela graça de Deus, sem culpa, sem condenação, sem prisão, sem diabo, sem cadeia, sem trevas, totalmente justificado.
Se a justiça é mediante a lei, Paulo leva os Gálatas a pensarem. Se a justiça é porque eu guardei as obras da lei, então tudo que Cristo fez na cruz foi uma coisa vã, sem sentido nenhum. Você recebe a palavra de hoje? Então olha como é fantástico o Evangelho. Olha como é fantástica a obra da cruz. Olha, esses textos que nós lemos, só quem teve os olhos do coração iluminados é que pode entender isso. Quem está debaixo de lei vai ler essas coisas. Sangue, morte, morri na cruz, velho homem crucificado. Horrível, vou ver a história de Josué, que é mais, eu entendo, é melhor, né? Vou ver lá, fazer campanha de Gideão, lutar com Golias, né? Isso eu entendo, né? Mas esse negócio de morte, velho homem, cruz, corpo, nossa, não dá para... Mas isso é o Evangelho da graça de Deus. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Graças a Deus. Então, vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez a mesma coisa. Feche os teus olhos, né? E vamos orar. Pai querido, nós te adoramos profundamente e te damos graças porque na cruz o nosso velho homem já foi há muitos anos atrás crucificado. E nesta morte nós morremos para a lei, morremos para a velha aliança, morremos para tudo aquilo que operava antes da cruz e hoje nós vivemos para Deus. Assim queremos orar em favor de todos aqueles irmãos que ouvirão esta palavra, que receberão esta palavra simples, que os olhos do coração deles sejam iluminados pela tua graça, Senhor. E muitos hoje mesmo passe a ter compreensão mais definida sobre aquilo que já foi feito na cruz. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém.